Oi, pessoal. Bom, pedir desculpas, a gente teve uma queda aí do sinal da internet e tivemos a interrupção da nossa aula. Bom, a gente estava conversando sobre a participação popular e o controle, né? Participação popular, controle social, participação da comunidade. Vários textos abordam de forma diferente, mas que significa a mesma coisa. Então, a participação popular é a garantia de que a população, através das suas entidades representativas, vai participar do processo de formulação das políticas de saúde e do controle dessas políticas. A legislação ela estabelece duas instâncias, os conselhos de saúde e as conferências de saúde. E a gente, mais recentemente, tem também as ouvidorias. As ouvidorias são instrumentos de gestão mantidas pelo Executivo, né? Dos municípios, dos estados, do governo federal, e que permite que o cidadão se manifeste. Então, qualquer pessoa pode dirigir-se, né, à ouvidoria da saúde para manifestar uma crítica, um elogio, né, ou para receber esclarecimentos a respeito de alguma coisa. Os conselhos de saúde, eles são instâncias representativas, né, dentro da sua do município, do estado ou mesmo do governo federal. Então nós temos o Conselho Nacional de Saúde, os conselhos estaduais de saúde, um por estado, e os conselhos municipais de saúde, um por município. Esses conselhos eles são órgãos permanentes, são criados por lei, os conselheiros são eleitos, né, para um mandato ou indicados de acordo com o segmento que representam, a gente vai ver um pouco mais para frente. São órgãos deliberativos, consultivos e que atuam inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Eles participam da execução da política de saúde na medida em tudo que precisa ser aprovado, né, para um programa X ou alguma situação que demande gastos com recursos de saúde, que não seja atribuição direta do gestor, tudo isso passa por esse órgão colegiado. As conferências de saúde elas já se reúnem a cada 4 anos, né, e são construtos de elaboração das políticas, né, de saúde regionais para que possam ser implementadas ações que atendam àquela realidade, àquele contexto. Bom, além dos princípios diretrizes que a gente já conversou, nós temos algumas diretrizes que são apontadas lá no artigo 7º da Lei 8.080. Né? Por exemplo, preservação da autonomia das pessoas, na defesa da sua integridade física e moral, igualdade da assistência, né? O direito à informação sobre as questões vinculadas à sua saúde, a divulgação das informações quanto ao potencial de saúde, né, dos serviços de saúde, o que eles têm, o que eles ofertam, o que eles oferecem, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, conjugação de recursos financeiros e tecnológicos para que a gente consiga suprir as demandas, né, relacionadas com a questão da saúde, e organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Então são algumas diretrizes acrescentadas a esses princípios que a gente já conversou sobre eles. Bom, a Lei 8.080 também fala dos objetivos e atribuições do SUS. Identificação e divulgação desses fatores condicionantes e determinantes da saúde, formulação da política destinada a promover a observância, né, dos preceitos constitucionais e dos preceitos indicados na Lei 8.080 sobre a organização e o trabalho com questões financeiras voltadas exatamente para atender, com políticas voltadas para atender exatamente essas necessidades de saúde das pessoas, fundadas nesses determinantes e condicionantes da saúde. Assistência às pessoas, né, com priorização das questões preventivas,
sem prejuízo das ações, né, assistenciais e curativas. Execução de ação de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, né, inclusive farmacêutica. Alguma participação na formulação da política de ações de saneamento básico. Saneamento básico não é atribuição do setor saúde, mas compete ao setor saúde participar na formulação das políticas e até mesmo a execução de algumas ações. E a questão da qualificação de recursos humanos para dar conta de atender essas demandas relacionadas à saúde. Além disso, temos a vigilância nutricional, alimentar e nutricional, a proteção do meio ambiente, nele compreendido o meio ambiente de trabalho, a política de medicamentos, né, fiscalização de alimentos, de água, bebidas para consumo humano, fiscalização na guarda, transporte e produção de substâncias e produtos psicoativos tóxicos e radioativos. O controle e também fiscalização de outros serviços e produtos e substâncias de interesse à saúde, nele incluído aí a questão da política de sangue e hemoderivados, e o incremento tecnológico, né, do desenvolvimento científico e tecnológico na área da saúde. Bom, então o que a gente tem de importante com relação à Constituição Federal de 88 e a Lei 8.080 foi esses comentários que a gente fez, e também nós temos o resumo que mandamos para vocês. Deem uma olhada lá que tem outras coisas também importantes que precisam ser pontuadas. A Lei 8142/90 ela já dispõe sobre participação da comunidade na gestão do Sistema Único e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros. Essa lei ela veio logo depois da 8.080, exatamente porque no período do governo Collor de Mello, né, quando foi publicada a Lei 8.080, ela foi tesourada, né? Tivemos muitos vetos presidenciais e nós tivemos que apresentar um outro documento legal que viesse tentar costurar um pouquinho essas coisas que foram retiradas lá do texto da 8.080. Então, logo no começo, a 8142 ela fala a respeito das instâncias colegiadas de participação da comunidade ou de controle social no SUS, a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Já falamos que a conferência acontece a cada 4 anos, ela ajuda a estruturar, a construir a política de saúde, né, para aquela determinada região. Elas têm uma característica ascendente, então primeiro a conferência municipal, depois a estadual, né, e depois a conferência nacional, que reúne todos os elementos que foram abordados no país, e os conselhos como instâncias deliberativas e paritárias, né, criados por lei, e são formados, né, a composição do conselho ela é formada pelo seguinte: 50% é de usuários do SUS ou representantes de usuários, associações representativas de usuários, 25% trabalhadores da saúde. E os outros 25% é formado pela representação da gestão, né, do ente federado e pelos prestadores de serviços. Não quer dizer que seja 12,5% para cada um, é 25% de gestores e de prestadores. Onde esse número dá conta certinha, né? Agora, onde, por exemplo, sejam 3 representantes em gestores e prestadores, não tem como partir uma pessoa no meio. Então, a negociação, a discussão, ou a própria lei municipal ou do Estado, ela pode estar referenciando essa questão. Então, 25% de usuários, 50% de usuários, 25% de trabalhadores da saúde e 25% de gestores e prestadores de serviço. Lembrando que mais uma vez falando, as conferências ela tem essa característica, né, ascendente, de forma que elas possam organizar a política para que a gente possa construir diretrizes nacionais que são encaminhadas depois em sentido oposto, né, que vão balizar as ações, né, já que estamos falando de um sistema único, né, com as mesmas normas. Não importa de qual ente federado estamos falando, essas diretrizes nacionais vão ser as referências para o planejamento de cada ente federado.
A Lei 8142/90 também fala a respeito das transferências intergovernamentais. Essas transferências são chamadas fundo a fundo. Né? Nós temos uma unidade orçamentária do setor saúde chamado Fundo de Saúde. A gente vai discutir isso melhor quando formos abordar a questão do financiamento de saúde. Mas é importante saber que fundo de saúde é como se fosse uma conta ou várias contas para onde vai o dinheiro da saúde e é a partir dali que ela é movimentada. As transferências que vêm do governo federal ou do governo estadual para o município, elas são fundo a fundo, ou seja, do fundo nacional para o fundo estadual para o municipal ou diretamente do Fundo Nacional de Saúde para o fundo do nacional para o Fundo Municipal de Saúde. Então, para que essas transferências aconteçam, é necessário que o município ou o estado estejam cumprindo com algumas normas. E a exigência é que se tenha realmente fundo de saúde, já que a transferência é fundo a fundo, então fundo de saúde, essa unidade orçamentária, ela é também instituída por lei. Tem que ter conselho de saúde com composição paritária, igual a gente falou, 50% de usuários, 25% de trabalhadores, 25% de gestor prestador, e funcionando, né? Plano de saúde, as ações de saúde elas não podem ocorrer ao acaso, por isso que é necessário falar de que estamos falando, de que município, quais são as prioridades do município. Então é necessário que se faça um planejamento, um plano de saúde. Vamos falar do plano de saúde também um pouquinho mais depois e também quando formos falar do financiamento de saúde. Os relatórios de gestão, que são as prestações de conta apresentadas no mês de março até o dia 31 de março. Então, a cada ano, o governo, a instância federativa, presta conta ao Ministério da Saúde da sua gestão daquele ano, né, até o 31 de março do ano subsequente. Contrapartida de recursos para a saúde, ou seja, recursos próprios, o município, o estado também tem que ter recurso próprio, recurso dele mesmo para a saúde. Vamos falar a respeito desses recursos próprios lá quando falarmos da Lei Complementar 141. E as comissões para elaboração do Plano de Cargo, Carreira e Salários, né, PCCS, está nessa legislação, mas isso alguns municípios avançaram na elaboração desse plano de carreira para a saúde e outros a gente não conseguiu avançar muito na questão desse plano de carreira específico para a saúde, como a gente tem o plano de carreira para a educação, né, o plano do magistério. Bom, naquele texto que a gente já havia encaminhado para vocês, o texto do Paim, tem uma abordagem que fala a respeito do sistema de saúde brasileiro, que ele é formado por 3 subsetores, né? Um subsetor público, que são aqueles serviços providos pelo Estado, né? Incluindo serviços militares, aí em nível federal, nível estadual e municipal, e que são custeados pelo próprio ente federado. Então, são serviços públicos próprios, financiados com os próprios recursos. Nós temos o subsetor privado, com fins lucrativos ou não, e aí se inclui os filantrópicos, né? E também serviços privados que vendem seus serviços, e esses serviços eles são financiados de diversas maneiras, tanto com recursos públicos como recursos privados. Né? E o SUS pode comprar serviços desse subsetor privado. E temos o subsetor de saúde suplementar, que são uma grande diversidade de planos privados de saúde, de apólices de seguro, além de subsídios fiscais. Então são operadoras de saúde que vendem os seus produtos para os usuários. Então temos esses 3 sistemas, né, subsistemas de saúde no contexto brasileiro. Um público, um privado, com fins lucrativos ou não, e um de saúde suplementar. O subsetor de saúde suplementar, em 2000, ele foi regulamentado, né, do ponto de vista de ter uma agência regulatória. Né? Então, foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar para garantir a regulamentação legal e administrativa do mercado desses planos, desses seguros privados de saúde. Bom, então, no desenho organizativo
do SUS, nós temos os níveis de atenção, né? Atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, né? Nós temos os níveis de complexidade da assistência, né? Baixa complexidade, média complexidade, alta complexidade. E quando a gente exemplifica isso dentro do território, fica assim: atenção básica, né? Nós temos os serviços básicos, são as unidades básicas de saúde, e onde estão localizadas as equipes de estratégia de saúde da família e as equipes de atenção básica também tradicional. Na média complexidade, nós temos serviços especializados, e aí a gente inclui o centro de especialidades odontológicas, os centros de infectologia, os centros de testagem e aconselhamento, o centro de referência em saúde do trabalhador, os centros de referência em recuperação física, né, onde a gente tem a questão das próteses, né, que são os CREFES, e a UPA, a unidade de pronto atendimento, que também é uma unidade de média complexidade. Na alta complexidade, a gente já tem aquele cuidado de alto risco, são serviços mais especializados, em especial aqueles que demandam cuidados hospitalar. Na organização hierárquica, né, de tecnologia, a gente vai ter então atenção básica, atenção de média complexidade e atenção de alta complexidade. Antigamente a gente trabalhava isso como uma pirâmide, né? E muitas vezes ao olhar para a pirâmide a gente olhava, quanto mais tecnologia, mais caro, então tem que botar mais dinheiro lá em cima, no topo da pirâmide, onde eu tenho um serviço de maior densidade tecnológica. Com a organização poliárquica, ou seja, compreendendo que não existe serviço mais importante do que o outro, existem sim serviços certos, com a tecnologia adequada, para atender determinadas situações, determinadas necessidades de saúde. A gente começou a entender essa conformação horizontalizada. Então a gente derruba essa pirâmide e começamos a verificar, não tem serviço mais importante do que o outro. Nós temos serviços de diferentes densidades tecnológicas que atendem diferentes momentos, né, que as pessoas precisam desses cuidados de saúde. E no meio disso tudo está a atenção básica, ou seja, a porta de entrada preferencial do sistema, e é a partir dela que as pessoas são referenciadas para as unidades de maior densidade tecnológica de acordo com sua necessidade. É importante a gente falar que a atenção básica, nós temos uma política nacional de atenção básica, né? Ela foi republicada agora no ano de 2017, nós tivemos uma em 2006, depois ela foi alterada, né? Mais recentemente, de 21 de setembro de 2017, essa é a mais nova, né, publicação da Política Nacional de Atenção Básica. E nessa política a gente encontra, e às vezes eu falo que atenção básica e atenção primária à saúde. Esses termos, segundo a Política Nacional de Atenção Básica, são termos equivalentes. Então, para o Brasil, no Brasil, atenção básica e atenção primária à saúde significam a mesma coisa. O Ministério da Saúde tem a tendência de trabalhar sempre com a concepção atenção básica. Então, todo texto e publicação do Ministério da Saúde vai sempre falar de atenção básica. Os textos mais internacionais, né, o Espírito Santo e alguns outros estados e municípios da federação trabalham na concepção atenção primária à saúde. Então as publicações desses outros entes vão estar sempre falando da atenção primária. Mas atenção básica e atenção primária no Brasil significariam a mesma coisa. E a definição da atenção básica na política, né, ela é bastante abrangente, né? Conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas, que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida através de cuidado integrado, numa gestão qualificada, realizada por equipe multiprofissional, dirigida a populações num território, numa área definida, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. Então, a definição da atenção básica traz muito essa composição, com essa cara da estratégia de saúde da família, né? Território definido, população adscrita
equipe multiprofissional, qualificada, com esse olhar de integralidade sobre o indivíduo, sua família e na comunidade onde essas pessoas vivem, e sobre as quais essa equipe assume responsabilidade sanitária. Bom, e a gente ouve falar então, a atenção primária é a atenção de postinho, a atenção, né, básica, que não tem muita coisa, é só dar uma olhadinha, né? Na verdade, o contrário disso, né? Um primeiro nível do sistema que se propõe a atender tudo, né? Até mesmo aquilo que a gente não está nem compreendendo, porque são os primeiros sintomas, é uma dor, uma queixa qualquer, né? Que não tem aquela estrutura de um quadro típico, né? Desenvolvido, demanda uma grande complexidade. Então, a atenção primária é assim, de grande complexidade, né? Dado ao campo grande que ela tem de ação, mas com baixa densidade tecnológica, né? Nós não temos aqui todos os equipamentos, não temos os exames, né, ali junto, nós podemos encaminhar para fazer, mas nós não temos ali todo aquele parque tecnológico junto com a atenção primária. Não fazemos internação, não fazemos cirurgia, né? Porque isso era uma densidade tecnológica de outros níveis de atenção, mas a atenção primária ela é de complexidade com baixa densidade tecnológica. E não atende os problemas mais simples, atende os problemas mais frequentes, exatamente que são os problemas prevalentes que acontecem no território. Por isso que o que é uma demanda de um território pode não ser do outro, os territórios são diferentes. E são problemas muitas vezes não diferenciados, incertos, como a gente já falou. É uma dor que ainda não identifica o quadro, né? Não está pronto, não está identificado para o especialista. Então demanda complexidade, por isso a complexidade da atenção primária, que vai fazer o diagnóstico diferencial, que vai investigar, vai avaliar essas questões desses problemas ainda incertos, que não se transformaram ainda num quadro típico de determinada patologia. Então, muito importante pensar na atenção primária com essa concepção. E também lembrando que na década de 90 a gente teve essa grande mudança para essa concepção da atenção primária como viragem do modelo. Então, sair daquele modelo médico assistencial, modelo privatista, modelo hospitalocêntrico, para um modelo centrado no indivíduo, na sua família, na vigilância, né? No território, nos problemas mais prevalentes, na epidemiologia. Então, em 91, o Ministério da Saúde instituiu o programa Agentes Comunitários de Saúde. Ele foi sendo aos poucos implantado no Brasil todo. Em 94 saiu a concepção do Programa de Saúde da Família, né? E isso acabou juntando, né? Então o PACS, nos municípios que implementaram a saúde da família, os agentes vieram para dentro do Programa Agente Comunitário de Saúde. E em 2011, com a nova regulamentação, né, da política lá de saúde, de atenção básica, a gente tem essa mudança da ideia de que a saúde da família seria um programa. Então a gente fala em estratégia, uma estratégia de intervenção sobre o ambiente, sobre as necessidades de saúde. Então a gente passa a denominar estratégia saúde da família. Bom, então quando a gente olha para a nossa história, a gente vê assim, uma medicina previdenciária, né, securitária, que começa lá na década de 20, que vem evoluindo dos CAPs, dos IAPs, para o INPS, para o INAMPS, né? E a gente tem um movimento grande pela reforma sanitária brasileira, que aponta para a criação do SUS, que é instituído pela Constituição Federal de 88, que começa a ser trabalhado pela Lei Orgânica de Saúde de 8080, pela 8142, mas não estava pronto. Como é que ia ser? Como é que ia se dar essa questão do financiamento? Então nós fomos construindo instrumentos operacionais, né, chamados normas operacionais básicas, que foram instrumentos jurídico-institucionais, jurídico-administrativos, que foram
publicados para começar a organizar como é que se daria esse processo da estruturação do SUS. E aí, nós temos um autor que diz assim: o SUS foi esculpido a golpes de portaria, né? Exatamente porque essas normas operacionais vieram esculpindo como é que seria orientado e estruturado o SUS. E a partir de 91, nós viemos publicando normas operacionais básicas e o objetivo dessas normas foi definir objetivos estratégicos e prioridades e diretrizes, ou seja, os movimentos tático-operacionais para aprofundar e reorientar a operacionalização do SUS, estabelecer as competências de cada esfera do governo, né? Federal, estadual, municipal, fixar critérios para recebimento de recursos e normatizar praticamente o funcionamento do SUS. A primeira norma que a gente teve foi a NOB 91. A NOB 91 ela teve uma duração pequena, né, de apenas 7 meses. Ela foi publicada em janeiro de 91 e logo depois ela foi republicada, né? Na NOB 91, a centralização da gestão estava num nível federal. Mesmo o SUS tendo sido instituído, o INAMPS não desapareceu imediatamente. O gestor do processo assistencial continuou sendo o INAMPS, né? E a centralização da gestão do SUS no nível federal, no INAMPS, ela, nesse primeiro momento, foi o movimento inicial. Estabelece os convênios como forma de transferência de recursos e condiciona os repasses à produção de serviços. Então, os órgãos, os postos de saúde, né, existentes no município, tanto os públicos quanto os serviços privados que também prestavam serviços ao INAMPS, eles eram considerados prestadores. E o pagamento era produção. Quantas consultas fez, paga a fatura das consultas. Quantos procedimentos, paga a fatura. Então, pagamento por fatura, por produção de serviços. E a gente começa a normatização dos 2 sistemas de informação muito importantes. O CIA-SUS, Serviço de Informações Ambulatoriais do SUS, e o SIH-SUS, Serviço de Informações Hospitalares. Esses 2 sistemas de informações começam a ser estruturados. Exatamente porque se eu pagava faturas, eu tinha que saber o que estava sendo produzido a nível ambulatorial e a nível hospitalar, para poder pagar essas faturas. Outra questão que também foi estruturada foi a autorização de internações hospitalares, né? As AIHs. Ou seja, a IH é como se fosse o cheque para pagar uma internação. Então, cada internação gera uma autorização de internação. Cada internação ela gera uma autorização, né, para internação hospitalar. E essa autorização de internação hospitalar ali mostra para a gente quantos dias, né, que foi utilizado o serviço, o que foi solicitado, né, esses exames, o trabalho médico, os trabalhos relacionados com a equipe de enfermagem, tem um pagamento por isso. Ainda hoje, né, o pagamento das internações se dá por essa questão das AIHs. Estabelece também critérios de transferências da unidade de cobertura ambulatorial aos estados do município. Então a gente tinha uma unidade de cobertura ambulatorial, né, que era repassada para os municípios, e a NOB 91 estabelece esses critérios. E a lógica da NOB 91 continua exatamente sendo financiamento e estrutura operacional do INAMPS como base de implantação do SUS. Financiamento centralizado, irregular e sem contrapartida de cada ente federado. Então, um financiamento centralizado, o financiamento federal, como era o INAMPS antes. A NOB 92, ela ficou um pouquinho mais tempo, né, 1 ano e pouco, e as características dela, né, ela praticamente repetiu aquelas versões anteriores que a gente falou da NOB 91.
Boa parte dos textos nem diz que essa NOB 92 teve. Então fala de NOB 91, 93, 96. Né? Boa parte dos estudiosos nem comenta a 92, porque ela mudou muito pouco da lógica, né? E manteve o INAMPS como financiamento, como lógica de financiamento do sistema. A NOB 93, essa ficou mais tempo, mais de 3 anos, e aí nós temos excelentes questões que são colocadas aí dentro dessa estratégia do SUS. São instituídas as comissões intergestores tripartite e bipartite, então a gente começa a pactuar as coisas. Então, a nível dos estados, nós temos comissões que a gente chama bipartite, 2 partes, estado e município. Então, os municípios, junto com o estado, através de um colegiado dessa comissão intergestores, né, eles pactuavam o que ia acontecer a nível de estado e do município. A nível central, a nível federal, nós tínhamos a CIT, Comissão Intergestores Tripartite. E aí nós tínhamos representantes do governo federal, representantes do estado e representantes dos municípios. Evidentemente, com 5.000 e tantos municípios, não dá para ter todos os municípios lá e nem todos os estados. Então nós temos representações do estado, representações dos municípios, que são os colegiados específicos que representam os estados e municípios, vamos falar deles depois. Com a NOB 93, começam a ser estabelecidas condições de gestão, ou seja, os municípios começam a se habilitar para determinadas condições. Então, nos municípios, condição incipiente, era aquele município que não conseguia fazer nada direito ainda, então ficava na dependência do Estado. Uma gestão parcial e uma gestão sempre semiplena, que ele começava já a assumir mais responsabilidades. Os estados, gestão parcial, gestão semiplena, não tinha gestão incipiente, porque eles já tinham que atuar, né, junto aos municípios que apresentavam esse modelo de gestão. Bom, como características da NOB 96, nesse período a gente tem a extinção do INAMPS em julho de 93, e aí a gente tem uma grave crise de financiamento com relação a essa questão. Ainda se mantém a lógica de prestadores de serviços, estados e municípios produziam serviços, informavam o governo federal pagava pelos serviços prestados. E a gente começa a apontar essa transferência de recursos fundo a fundo, né, para os municípios em gestão semiplena. Então a gente começa a habilitar os municípios como gestores. Então, após a extinção do INAMPS, a gente começa a habilitar os municípios e eles começam a receber fundo a fundo recursos por esse aumento de responsabilidades. A NOB 96 já trouxe mudanças mais elaboradas, né? Então nós temos novas condições de gestão. Então, pela NOB 96, os municípios se habilitavam na gestão plena da atenção básica e na gestão plena do sistema municipal. Ou assumiam só a atenção básica, ou assumiam tudo dentro do município. Alguns municípios que não assumiram nenhum modelo desse de gestão, eles continuavam sendo prestadores de serviço. Os estados também a gestão avançada do sistema estadual e a gestão plena do sistema estadual. Com isso, a NOB 96 ela aponta exatamente para esse processo de municipalização da saúde. Como a gente observou, as normas operacionais básicas ela apontam exatamente para essa descentralização com foco no município, né? Então, descentralização para os municípios. Então, um processo de municipalização da saúde. Outra coisa importante que a NOB 96 trouxe foi a instituição de um piso para financiamento da atenção básica, o PAB, né? Com isso, a gente mudou a lógica de alocação de recursos. Esse PAB era per capita, né, por ano, e a gente tinha, então, um valor repassado pelo número de habitantes. Iniciou com R$10, então R$10 por habitante ano,
dividido em 12 parcelas, e isso era passado regularmente para o município. Aí a gente já tinha um dinheiro novo no financiamento da saúde. Além disso, inovou ao apresentar uma parte variável do PAB, ou seja, na medida em que foram avançando programas como o Plano de Agente Comunitário de Saúde, o Programa Agente Comunitário de Saúde, o PSF, alguma parte da assistência farmacêutica de carência nos profissionais, nós fomos tendo recursos variáveis sendo repassados aos municípios que faziam adesão a essas estratégias especiais do Ministério da Saúde. Então, isso estimulou alguns municípios a implementar o Programa Agentes Comunitários de Saúde e o Programa Saúde da Família. Outra coisa importante também da NOB 96 foi a implementação da PPI, Programação Pactuada Integrada, que foi e é um importante instrumento de gestão, né, que a gente ainda tem trabalhado ainda hoje, para alocação de recursos referentes ao bloco de média e alta complexidade. Então, os procedimentos de alta complexidade, de média complexidade, são trabalhados a partir dessa programação pactuada e integrada, que foi implementada com a NOB 96. Ok? Nós vamos terminar essa parte, nessa segunda parte, e continuamos a próxima parte a partir da Emenda Constitucional 29, que trouxe inovações também nessa questão do financiamento da saúde.